Oi, gente! Boa noite! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todos vocês, amém? Estamos aqui mais uma segunda-feira, graças a Deus, né? Agradecendo a Deus sempre, né? Porque Deus é tão bom, né, gente? O tempo todo na nossa vida. Tanta luta, tantas situações que a gente passa, mas a certeza que Deus está conosco, isso é que importa, né? Tudo nós vamos ter, a força nós vamos ter, Deus, Ele falou isso. Então nós sabemos que tudo é para a glória de Deus, né? Então nós temos que se alegrar diante das tribulações da vida, né? Por mais que a gente pense assim, ai meu Deus, mas estou sofrendo tanta, mas só que tudo faz parte dos planos de Deus, amém? E desejar uma semana abençoada para todos, confiando no Senhor. Cuidado, tá? Toma cuidado, se cuide. A vida não é um conto de fada e não é um oba-oba para cá nem para lá. A vida tem que levar com seriedade. Jesus está voltando, os sinais estão em toda parte e nós temos que ficar atentos, né? Porque muitos falam assim, mas vai demorar, né? Ninguém sabe, né? Diz que vai ser no piscar de olho, então cuidem, né? É tempo de buscar Deus, de pedir perdão, é tempo de se arrepender, né? Estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, então vamos confiar sempre em Deus, né? Porque a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa força e a nossa esperança é Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu vou pedir para o Espírito Santo tocar meu coração, para mim falar somente aquilo que o Senhor tocar no meu coração. Às vezes eu vim aqui toda segunda-feira que o Senhor tocou no meu coração para mim falar do Salmo 91, falar na quarta do Salmo 23 e na sexta do Salmo 121. Às vezes a gente ignora o Salmo porque a gente acha que não tem muita importância. Muitas vezes eu sempre vou falar, coloco a Bíblia no Salmo 91 para que aquilo fique ali para te levar de algum mal. Só vai levar algum mal se você ler, se você meditar, se você falar sobre o Salmo, né? Declarar no mundo espiritual, né? E porque o Salmo, na verdade, quando o salmista escreveu o Salmo, eles fizeram tipo quase como uma poesia ao Senhor, mas também uma adoração, os feitos de Deus, que eles podiam contar sempre com a ajuda de Deus, né? Era um clamor através de um salmo de exaltação ao Senhor. Sabe que eles declaravam no salmo que só poderiam contar com o Senhor, né? E assim como nós também, nas nossas orações. E todos os dias nós podemos só contar com Deus nesse mundo. Só Ele que conhece nós, sabe as nossas dores e sofrimento, né? Claro que a gente sabe que as pessoas querem nos ajudar, sem problema nenhum, mas só que quem conhece o nosso interior, quem conhece a nossa vida, a nossa luta é Deus. Ele sabe, né? Mas assim, claro que nós somos gratos àqueles que se estendem o braço e se preocupam. Graças a Deus são pessoas que têm coração, que se importam com as vidas. Acontece muito hoje em dia, né? Que ninguém está se importando mais um com os outros, né? As pessoas têm um coração, esfriou o coração de muitos, nem se preocupam. O irmão nem liga para outro irmão e fala, você tá tudo bem aí? Ninguém se preocupa mais um com os outros. Cada um pensa no seu mundinho, no seu murinho, na sua casinha fechadinha, no seu portãozinho. Isso é o mundo de hoje, né? Mas só que Deus não ensina a gente a ser assim, né? Nós temos que se preocupar uns com os outros, né? Então a gente tem que estar sempre perguntando quando uma pessoa não vai na igreja, quando uma pessoa não vem aqui, que nem eu trabalho com venda, não vem aqui, eu some, eu vejo, você sumiu, né? A gente está se preocupando com as pessoas, né? Meus irmãos também, estou sempre ligando para meus irmãos, apesar de eles não virem aqui em casa, deixa ser aí perto, né? Eu vou falar aqui, ó, aqui no vídeo, que vocês nunca veem, porque não tem tempo que tá trabalhando, você tá sempre trabalhando, né? Todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando, não tem tempo. Então, quando vai ter tempo, então, né? Se não tiver fazer um tempo, como vai ter tempo, né? Trabalho fica, viu? Trabalho fica e a gente vai, né? Então tem que ter tempo para as coisas, né? Tem que ter tempo, tem que arrumar um tempinho para visitar a família, né? É importante, né? Amém? Então, hoje eu vim falar do Salmo 91, que eu estou fazendo todo dia, né? Aqui no YouTube, né? Segunda é o Salmo 91, quarta é o 23 e sexta-feira é o 121. É muito importante a gente crer no que Deus fala, né? O que Deus está falando através do Salmo. Há sempre uma palavra de incentivo, um direcionamento, uma oração de livramento, porque o Salmo ele mostra isso, o Salmo 91 é um pedido de um livramento, né? É botar a esperança no Senhor diante de uma dificuldade, uma enfermidade, né? Porque muitas vezes a enfermidade vem quando o inimigo nos coloca para nos matar. Quem dá o livramento é o Senhor, né?
E que a gente pode contar com Ele, que é o Senhor, né? O Deus Altíssimo, Deus Eterno e Poderoso, né? Porque se nós responder na presença de Deus, tá? Dentro da presença de Deus, nós somos o Altíssimo, né? Nada de mal vai nos acontecer, porque nós estamos guardados. Pode até acontecer, porque Deus permite muitas coisas, né? Mas matar não vai, porque Deus está conosco, amém? Vai ter que passar? Vai, mas vamos cantar o hino da vitória, dando glória ao nome do Senhor, né? A gente viu agora, ontem foi, eu não fui no culto, mas eu vi pela internet, né? A irmã fala do milagre que aconteceu com o marido dela, né? A irmã Marta. Então, hoje, o coração dele, você não vai precisar fazer a cirurgia nem nada, né? Deus fez um milagre ali, amém? Apesar de não ter ouvido muito bem, o som estava muito ruim do computador aqui, o celular também estava muito longe, mas eu consegui entender alguma coisa, né? Mas depois ela vai me explicar melhor e eu vou poder falar mais com detalhe aqui para vocês também. Saber que Deus cura, Ele salva, Ele liberta, quem confia, quem ora, né? Então temos que entender isso, amém? E graças a oração dela, a fé dela, claro, obviamente, e a intercessão da igreja, todos em horário junto, né? Quando todo mundo ora no mesmo propósito ao Senhor, a cura, né? Então, Deus curou, amém? Bom, então, você que não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, meu canal é Menina dos Olhos de Deus, tá? Ative o sininho de notificações, dê o like, comente, compartilhe aqui, tá? É muito importante você levar a palavra do Senhor para as pessoas que estão precisando, né? A gente viu tantas pessoas que estão abatidas, né? Tristes, desanimadas com os problemas, porque às vezes o problema é tanto na nossa vida, que se a gente não tiver fé em Deus, é claro que aquilo vai vir derrubar a gente, né? Porque aquilo vai atacando o seu emocional, que tem hora que o seu corpo não vai aguentando. É verdade. Eu já passei por muitas coisas, preciso às vezes meu corpo, mas eu fico, sempre fico pensando, meu Deus, me ajuda aqui, porque essa tá sendo difícil aqui. O Senhor me ajuda aqui, pelo menos, para me ter força, para me caminhar, porque o negócio é uma paulada em cima da outra, né? Mas Deus nos ajuda, tem que confiar nele, tem que pedir ajuda para ele, amém? Bom, então antes de eu entrar no Salmo 91, hoje foi o Senhor, eu estava orando, né? Glória a Deus. E o Senhor me falou sobre uma palavra muito importante, porque às vezes a gente está com o coração um pouco inquieto, pensativo na situação, cada um tem uma situação, por mais que a gente ore, a gente pensa, né? A gente vai falar que não, que todo mundo pensa, mas nós temos que colocar o nosso propósito na mão de Deus. Mas o Senhor disse essa palavra em Romanos, no capítulo 8, né? Ele falou hoje pra mim de manhã, essa palavra, né? Falou ontem à noite. Antes de dormir, eu postei hoje de manhã. Quem a prova e a certeza do amor de Deus, amém? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Mas não foi essa, não, perdão. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o próprio filho, deu o filho dele para morrer por nosso pecado, para que nós sejamos salvos, né? Amém? Ele não dará todas as coisas para nós? Essa é a pergunta que eu faço para vocês aí. Responda aí para vocês mesmos. Ele não dará? Se ele deu o filho dele, o único filho dele, né? Para morrer por nosso pecado, né? Para que sejamos salvos. Somos salvos mediante a graça de Deus, né? Amém? Não que nós somos a graça, que nós somos merecedores, não, porque Deus ele morreu tanto por justo como por ímpio, né? Aqui, por todos nós, amém? É claro que Deus chama nós para o arrependimento, todos os povos de todos. Deus quer que todos sejamos salvos, todos assim, né? Nós temos que pedir, se converter, né? Se arrepender dos nossos pecados, dos maus caminhos e para a presença do Senhor, amém? Nós somos salvos pela graça todo dia, que todo dia nós somos entregues à morte. Nós somos como matadores, só não somos mortos porque é salvo pela graça de Deus. Todo dia nós estamos indo para a morte, né? Mas somos salvos pela graça de Deus, somos entregues à morte, mas o Senhor nos salva, dá o livramento. E essa é a palavra que Deus vai falar. Então, antes de eu tocar na palavra do livramento de Deus, essa palavra como Deus, né, trabalha, ele pode dar muitas coisas. O que Deus pode dar? Se ele deu o filho dele, ele pode dar tudo o que você quer, dentro da vontade dele. Não esqueça, não dá coisa momentânea, passageira que não vai te acrescentar nada, porque a gente é assim, né? A gente é momentâneo. A gente quer comprar uma coisa hoje, a gente compra, já perdeu a graça amanhã, já quer comprar outra amanhã, que nem roupa. Vai lá numa loja com uma roupa, usa, enjoa, compra outra. Nós somos assim, né?
nós somos inconstantes, nós toda hora queremos mais e mais e mais e vai enjoando fácil, né? As coisas de Deus não funcionam assim. O que Deus faz na vida da gente é eterno, né? O propósito de Deus é para a eternidade. Então, ele, quando coloca algo na sua vida, um objetivo, alguma coisa que ele vai realizar, aquilo que você pediu, é para ter um propósito. Há uma serventia aquilo. Por exemplo, se a pessoa pede um carro para Deus, vamos lá, tô precisando de um carro, Senhor. E aí você pega esse carro, se Deus deu para você, vamos supor que você vê uma pessoa lá na esquina, um irmão, tá chovendo e tal, você passa por carro, não. Pensa, aquele carro de Deus pode ser que você é para te dar uma casa para uma pessoa que está precisando, né? Então tudo que Deus faz há um propósito, ele não nega nada. A gente pensa assim, mas Deus não nega não. É porque geralmente não acontece aquilo que nós pedimos, porque nós não pedimos conforme a vontade de Deus, né? Mas se nós apresentar para Deus aquilo que nós precisamos na minha casa, na minha família, hoje estou precisando eu apresentar, e se estiver dentro da vontade de Deus, né? Se estiver da vontade de Deus, vai conceder no nosso coração. Porque se nós pedirmos, ele falar que se ele deu o próprio filho, ele não vai dar as coisas para nós, ele dá. Mas ele vai dar aquilo que nós necessitamos, né? Isso significa também que Deus as coisas não vão acontecer. Vai sim, vai acontecer coisas na nossa vida. É claro que não tem problema, mas Deus vai dar aquilo que ela... Por exemplo, a pessoa quer a cura de um parente ou tá com uma doença, né? Deus, ele vai dar, só que há um propósito, há um processo ali de transformação, porque a cura que Deus vai dar para nós, ela é uma cura que você tem que ser liberta daquilo que te faz mal também. Às vezes aquilo está aprendendo, né? É uma cura interior, mas é uma cura interior que reflete no físico. E muitas vezes a doença, a gente pensa que a doença é física, não é, ela é emocional. É doença interior que a gente adquire. Às vezes até alguma coisa que no meio do caminho a gente fizemos alguma coisa errada, né? É muito complexo para explicar, até porque há uma situação de cada um, né? Então, mas uma coisa que Deus assim, nos fala é que se ele deu o filho dele, né? Que ele nem poupou o filho dele, deu para o amor de Jesus pro nosso pecado, Jesus nos ama também, né? O sangue, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, né? Jesus derramou teu sangue. Então, o que Deus não vai poder nos dar? Ele está dizendo para nós que peça com fé. Mas peça aquilo que você precisa, que Deus no propósito de Deus. Não adianta você pedir coisas que não vai usar. Por exemplo, às vezes tem gente que pede as coisas só por fazer o ego, né? Às vezes essa coisa Deus, às vezes você pede, não dá. Mas às vezes tem gente que nem pede para assim, Senhor, eu quero construir na minha casa. Já vi muita gente falar, já vi testemunho de pessoas que não tinham condições de construir a casa e Deus fez com aquele dinheirinho que ela... Eu vi a história de uma irmã na escola que eu trabalhava, uma irmã que ela ganhava um salário mínimo e ela construiu a casa dela um salário mínimo, né? Sabe assim, quando a pessoa junta e pede para Deus ajudar, olha, Deus ajuda. Quem diz que Deus não ajuda? Deus ajuda, né? Então peça com fé, peça dentro do propósito de Deus, né? Então ele dará todas as coisas, mas Jesus também está falando aqui, Deus está falando da salvação, né? Então sobre a nossa salvação, sobre a nossa libertação, né? Então já somos salvos, então só aquilo que Deus quer, que nós tivemos uma vida andando debaixo da presença de Deus, buscando a Deus acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus, a justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Porque Deus fala, todas as coisas serão acrescentadas? Porque tudo que Deus vai nos conceder, porque você coloca Deus em primeiro lugar. Você confia em Deus em primeiro lugar. Antes de você pedir ajuda para qualquer pessoa ou fazer um plano, você coloca ele primeiro. Agora, se você tira Deus, as coisas vão até acontecer do jeito que você faz. Às vezes você fala assim, eu consegui meus méritos. Não é não. Mas lá na frente não vai dar, você vai se ou você vai largar. Como tem tanta gente que acontece, compra as coisas e vai abandonando lá na frente. Aquilo perdeu, é coisa de momento, né? Ela adquire aquilo, já daqui a pouco já enjoou, né? A gente tem gente assim, né? Não dá valor, porque tem gente que dá valor porque que tem, né? Dá um livrinho, dá uma essa caixinha aqui da palavra de Deus. Esse aqui é da minha tia, tá rasgadinha aqui. 30 anos, gente. 30 anos, eu acho que até mais. Eu era criança. Minha tia tem eu tô com 50 anos, até mais. Mas acho que eu vou contar uns 30, vai. 30 anos, gente. Ó, isso aqui é uma joia. Eu tiro uma palavra de Deus aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso, né? Então, isso é importante. Não desfazer daquilo que é importante, né? Então, eu tenho que pedir para Deus coisas que vai acrescentar na nossa vida, né? Algo que tenha algum propósito, né? Dentro da vontade de Deus. Então, Ele pode nos dar todas as coisas. Ele fala, o que Deus pode nos dar? Se Ele deu o próprio filho, você acha que Deus vai negar alguma coisa para nós? Não, só se você não buscar. De todo o coração. E a sua intenção com o seu coração com Ele. Ele vai te dar. Se Ele deu o próprio filho para morrer pelos pecados de Jesus, nosso Pai, também deu para nós sejamos salvos, graças a Deus, amém?
E ele não vai dar todas as coisas para nós? Cara, que ele vai dar, ele não vai negar. Só que você tem que confiar, buscar, batalhar também. Não pode achar que vai cair do céu. Que não que Deus não possa dar. Ele pode dar tudo, pode derrubar na hora da prata. Mas só que você tem que batalhar, lutar. Então você vai ter sofrimento, vai ter dia de bom, vai ter dia ruim. Vai ter dia difícil, vai ter dia que você vai querer desistir, mas você tem que continuar para você chegar onde você quer. Porque para comprar um carro você tem que juntar o dinheiro também, tem que trabalhar, né? Então tudo acontece segundo a vontade de Deus, mas se você colocar aqui no seu coração, Deus colocou o desejo, você lutar, perseverar na fé, confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar e agradecendo a Deus já pelas pequenas coisas, você chega lá, meu filho, você vai longe. Oh, glória a Deus, aleluia. Então é isso que Deus falou no nosso coração hoje, essa palavra é abençoada que o Senhor falou. Então as provas vão ter também, não pense que a hora que você quer uma coisa de Deus, Deus vai conceder, quando Deus está lhe dando, vai para o caminho da vitória, ou vai fazer com que nós suba de nível, alguma coisa lá, Deus vai subir nós. Não esqueça que vai vir problema, vai vir um ataque de todos os lados, porque para impedir de você avançar, de você conquistar aquilo que Deus quer para a sua vida, o propósito que Deus tem para você, né? Então vamos confiar na palavra de Deus, confia, guarda essa palavra no teu coração, amém? Vamos lá. E a outra palavra que Deus, que a gente tem que entender, que Deus nos dá, você buscando, colocando em primeiro lugar, né? E para Deus nada, se ele deu o filho dele por amor a nós, ó Deus o filho por amor a nós, Jesus é maravilhoso, né? Nosso Pai. Então também, quem é o Pai, o Filho, o Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma só, Trindade é uma pessoa em três pessoas em uma só, né? Os três, né? Então você tem que entender que o Senhor, ele quer o nosso bem, né? Mas tudo que Deus quer nos dar é para nós viver para uma vida na presença dele, não esquece disso, fazendo a vontade do Pai, uma vida cristã, dentro do propósito da vontade de Deus, a obediência do Senhor, tá? Não esquece disso, isso é muito importante, isso é fundamental, tá bom? E uma coisa, o Senhor aqui no Filipenses, no versículo 4, olha só, nós precisamos de Deus, né? Já que o Senhor está falando que Ele deu o Filho dele para nós, para os pecados de Jesus, ser salvo através do sangue de Jesus, amém? E nós estamos salvos hoje pela graça de Deus, amém? Então só que Jesus me fala assim, no Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes para estar voltada para Cristo. Então nós sabemos que o Senhor nos deu o Filho dele por amor a nós, Jesus morreu por amor a nós, né? É a moção do nosso pecado, porque vocês sejam salvos. Hoje nós somos salvos pela graça de Deus, amém? E Jesus é a nossa paz, né? Ele traz essa paz para o mundo inteiro. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos em atrito com a nossa alma, em aflições, se nós estamos tanto pensando nas coisas do mundo e se preocupando com as coisas que nós queremos, já que Deus pode dar tudo que nós queremos, né? O que Ele possa nos dar, é que nós não estamos tendo paz no nosso coração. A paz não está no nosso coração, porque a paz é Jesus, né? Então, sabendo que nós temos a paz de Deus, nós sabemos que podemos contar com Deus a qualquer momento e Ele vai nos dar. Tudo aquilo que nós pedimos, dependendo da vontade dEle, tudo que nós temos, cada um de nós. Então, essa paz que nós temos que amar, todos os dias em falar essa paz, que é a paz do Senhor, que excede todo entendimento, amém? E ela guarda o nosso coração e a nossa mente para ter voltado para Cristo, para o reino de Deus, porque é lá que vem a nossa força, é de lá que vem a nossa força, o nosso refrigério, o nosso alívio, a nossa alegria, né? É lá o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é lá o Senhor que nos defende do inimigo, é o Senhor. Então é de lá, então é a paz do Senhor, então é de lá que vem de Jesus, é o Senhor Jesus que nos traz isso para a nossa vida, né? Então se nós estivermos sem Jesus, não buscando a presença de Deus, do Senhor, é claro que nós vamos ter aflições, né? Então se Deus falou que se deu o Filho dele amado, morreu pelo nosso pecado, para que sejamos salvos, né? Somos salvos através do sangue de Jesus, amém? Então nós temos que clamar, pedir para o Senhor Jesus, quando nós estamos inquietos, nós estamos preocupados com as situações que nós estamos precisando, necessitamos, nós clamamos por essa paz, porque quando nós tivermos a paz e a confiança no Senhor, o Senhor vai agir na nossa vida. Mas quando nós saímos da nossa paz, começamos a entrar em aflições no nosso coração, é claro que as coisas não vão acontecer. Vai demorar mais para acontecer, ou às vezes vai acontecer, não, vai trazer mais, em vez de trazer paz, traz problema, né? Então nós precisamos confiar no Senhor. Então esse Senhor falou no coração falar que a paz de Deus que nós temos que clamar todo dia, Senhor, a paz do Senhor Jesus, né?
de Deus. Que insere todo o sentimento, guarda nosso coração, Pai, guarda nossa mente para ter voltado para Cristo, para o Senhor. Amém? Então o Senhor vai vir com livramento, vai vir com cura, vai vir com libertação, porque você está confiando em Deus. Quando a gente fica inquieta no salmo, quando eu fiquei uns dias aqui, umas aflições, eu percebi que estava tirando a minha paz, estava trazendo angústia. E quando você traz angústia no seu coração, sinal que a paz de Jesus não está dentro do seu coração, não está reinando em você. Aí eu comecei a me posicionar, falei, não, peraí, eu confio em Deus, que história é essa, né, de ficar aflita? Se tiver acontecer, vai acontecer, Deus, o Senhor vai, quando foi que Deus me abandonou? Você tem que pensar sempre assim também, ó, quando foi que Deus te abandonou? Aonde você está hoje? Olha só, olha o que você já passou, e se a pessoa não sabe o que você já passou, ninguém te conhece, na verdade as pessoas não te conhecem ainda, né? Assim como as pessoas não me conhecem, não sabem que a minha vida lá atrás, o que aconteceu na minha vida, para me chegar aqui ainda. Isso é o que eu falo agora, mas sabe o que aconteceu lá atrás? Ninguém sabe a história, né? Só quem sabe é Deus, né? Então, você tem que pensar assim, como que eu vou achar que hoje Deus não vai me abandonar, não vai me ajudar? Quantas vezes Deus me ajudou? Só o fato de eu levantar da cama, Deus está me ajudando, porque para levantar tem dia que não é vontade de levantar, né? Para abrir o olho é difícil, né? E para caminhar, né? Se não é o Deus que nos leva, nos ajuda a levantar todo dia, nos dá alegria e ânimo. E sozinhos nós não conseguíamos ir em lugar nenhum. Quem nos sustenta aqui na terra é Deus, é a mão de Deus segurando a gente. Não dá. Esse corpo aqui é cansado, ele cansa, ele tem os problemas da vida, né? Então é ele que carrega os nossos fardos. Amém? Amém? Glória a Deus. Então receba essa palavra no coração e guarde, viu? Essa palavra é preciosa de Jesus, amém? Oh, glória, aleluia. Então vamos para o Salmo 91. O Salmo 91, eu estou no versículo 3, né? Acho que é o versículo 3, fala sobre o laço do passarinheiro, amém? Vamos lá, deixa eu abrir o Salmo aqui, Salmo 91. Hoje, não pode esquecer que todo dia, segunda-feira, é o dia de clamar o Salmo 91. Aliás, você não precisa só vir aqui no vídeo não clamar, você pode clamar na sua casa também o Salmo 91. Eu sei que tem muitas explicações no caso do Satanás que usou o Salmo 91 para tentar Jesus no deserto, né? A gente sabe disso que ele usou o Salmo, mas não tem que confiar no Senhor, amém? Você sabe que o Senhor está fazendo todas as coisas, amém? Confiar no Senhor, amém? Vamos clamar o Salmo com muita fé, coração, né? Deus é um Deus de providência, é um Deus que nos livra da garra do inimigo, né? De palavra lançada sobre nossas vidas, ou até coisas feitas. Você não sabe o que o mundo faz aí fora, né? Tanta embaralhado, tanta armadilha, né? Enganosa na internet, né? A gente vê muita fantasia, né? Oferecendo pro povo. Então vamos lá. O Salmo 91 hoje, pois ele livrará do laço do passarinheiro, versículo 3, e da peste perniciosa. Então, como falei, o Senhor falou que ele entregou o Filho dele para todos nós para que sejamos salvos, amém? Através do sangue de Jesus, né? E mediante a graça somos salvos todo dia, né? Você sabe que ele falou que e nada pode separar do amor de Deus também, nada pode separar do amor dele, também não pode esquecer disso lá em Romanos, nada pode separar do amor dele, então o amor de Deus está acima de todos nós. Olha, que se ele deu o Filho dele por nós, como nosso pecado nos exigem salvo, então nada, ele nos amou primeiro. Olha só, guarde seu coração, ele nos ama primeiro, ele amou primeiro nós, não foi nós, é ele que nos amou primeiro. Então nada, mas nada desse mundo que vem nos atingir, nada que fala de nós, acusa, até o inimigo, nada vai separar do amor de Deus. Só vai separar do amor de Deus se nós não confiar na palavra de Deus, não buscar a Deus, não ficar vivendo uma vida errante, cair no mesmo erro, no pecado, vivendo uma vida mundana, né? Não fazendo a vontade de Deus. Isso pode separar do amor de Deus, né? Mas só que Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso. Se ele fala que se você se converter, se arrepender, voltar para o Senhor, você tá liberto de novo, tá salvo, tá protegido. Quando Deus falou para aquela prostituta, depois que eles estavam julgando e apedrejar ela lá, depois que eles foram, ninguém apedrejou, Jesus falou assim, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então todos saíram, porque todos sentavam também com elas, né? Então eles também não eram santos. Aí você vê, depois Jesus falou assim, vai, mas não volte a pecar. É isso que Deus fala pra nós. Você saiu do pecado, não volte ao mesmo erro. Às vezes a gente vai lá no mesmo erro, não vai, né? Então é bom refletir sobre essa palavra, amém? Tome conta dessa palavra. Então o Senhor livrar nós do nosso passarinho. Então passarinhos são armadilhas. Geralmente eles faziam armadilha assim, é tipo arapuca, que você sabe que faz arapuca para passarinho. Ele entra lá dentro, você puxa aquela cordinha, antigamente fazia isso, né? A gente lembra quando era criança, para pegar passarinho, né? Então tem uma arapuca, a gente chama esse laço de passarinheiro. Lá no Egito eles faziam diferente também. Eles tinham uma técnica lá também, né? Mas não dá pra gente explicar. Mas esse laço passarinheiro é para pegar uma pessoa que entra num lugar
ou às vezes não tá prevenido, assim, enganoso e entra e te pega. Então toma cuidado às vezes com lábia também. Às vezes a gente pega você na lábia, joga um verde pra colher maduro, pra falar de você. Tomar cuidado, vigia, tá? Laço passarinho não precisa ser uma armadilha, uma arapuca pra nós. Às vezes uma pessoa joga uma palavra, você vai e pega, ela escuta você falar da sua vida pra falar pro outro. É armadilha, pra defamar você. Tem várias maneiras de ser laço passarinheiro, né? Que é alguma coisa que tá querendo usar você. Até que tem uma palavra assim que diz que tempestade que vem assim, tipo um vento forte. E tem algumas que vem assim calmamente, né? Vai assim, vai disfarçadamente, quando ela vem você está no meio do furacão, né? Ela te pega de propósito. Por isso que Deus fala que orar e vigiar o tempo todo, porque você não sabe de onde vem, né? Então não se engane, fique vigiando, vigia, tá? Orar e vigiar. Eu já caí muito já por causa disso, porque às vezes você quando vê, tomar cuidado quando a gente tá falando também com uma pessoa. Quando às vezes a pessoa vem falar de um problema, você sem querer, você solta uma palavra assim, você fala, meu Deus, a gente vai ter que falar daquilo, né? Porque às vezes a pessoa, ela te joga teia ali, ó, igual uma aranha ali, e você cai nela, né? E esses dias eu teve uma correção mesmo, né? Teve uma correção e foi bom ter falado, até precisa fechar mais a boca. Pode abrir a boca pra todo mundo não, né? O que Deus fala pra gente, às vezes não pode estar falando pros outros, né? Tem costume de falar, né? Você pode falar quando ele mandar falar, quando ele falar, fica quieto. Não é pra falar não, Deus fala, né? Deus mandou fechar a boca. Então, quando é pra falar, é pra falar. Então, o nosso passarinheiro. E as pestes são as doenças, as enfermidades que vêm pra nos matar, né? O inimigo coloca a doença em nós para nos matar, mas o Senhor dá livramento. Não que nós vamos passar pela peste perniciosa, não vamos passar. Claro que vai, nós vamos passar por situações, mas nesse momento você tem que manter a fé em Deus, confiar em Deus, porque o Senhor vem para nos livrar, né? Porque quem confia em Deus, o Senhor dá livramento, né? O Senhor é a sombra, nós estamos embaixo da sombra do Altíssimo Deus. Então nada nos atingirá, nada é nada. Então mesmo, nós vamos passar pela peste, nós vamos passar pela praga, nós vamos passar, mas não vai nos atingir, né? Se nós vamos passar, vai passar. Se for para a vontade de Deus passar, nós vamos passar, mas só que Ele vai nos levar, amém? Não vamos morrer, porque Deus vai dar livramento. Deus vai proteger os seus fiéis, aqueles que confiaram em Deus, aqueles que não desistiram de Deus, não. Naquele momento oraram, clamaram ao Senhor e confiaram, e sabe que tudo, a tribulação, também tem que entender que é para a glória de Deus, né? Então ele fala que alegrai-nos na tribulação, não é ficar triste não, porque ai Deus, você não me abandonou, não, porque Jesus, e a prova de falar em Jesus, quem mais, quando Jesus ama muito a gente, quando Deus ama mais, ele aprova mais a gente, então eu gosto de pensar, mas puxa, você me provando tanto, né? A gente pensa que Jesus não me ama, pelo contrário, Jesus, aquele que ele mais ama, ele mais prova, né? Aí você fala assim, você fez assim uma prova, meu Deus, mas que tanta prova é essa, meu Deus? Mas não é porque Jesus ama você. Aí você fala, mas Jesus me ama, que me prova assim, Deus não deu o filho dele por nós? Por amor a nós? Isso não é a maior prova de amor de Deus por nós, que somos nós errantes, falhos, pecadores, né? E salvo pela graça. Não que nós não merecemos, não, porque Deus nos ama acima de todas as coisas, amém? Se o amor dele está acima de todas as coisas, e tem nem nosso pecado, ele nos ama a ponto de ele deu o filho dele, ele ama acima de todas as coisas, todas. Aí vai, mas é pecado, não interessa, Deus nos ama, ele ama todos os seus filhos, sem exceção, ele não tem exceção, né? Aí, mas eu quero para comer, ele ama aquela pessoa também, ele está perdido lá, tá, mas liberta. Deus ama todos nós, sem exceção, não tem isso. Não é porque fulano fala palavrão, ele ama aquela pessoa também. Ela não sabe o que está falando. Não foi instruído, não sabe o que é uma disciplina, não sabe o que é uma doutrina. É que nós somos de Deus, nós somos, como nós andamos debaixo da desobediência e fora da doutrina, a gente faz coisas, tudo que a gente vê no mundo aí. Faz tudo. Quando a gente começa a ter uma vida para Cristo, a gente começa a saber o que é uma doutrina, o que é uma disciplina, o que é uma correção, uma advertência. Aí vai doendo na alma, porque a palavra de Deus, ela sempre bate de frente conosco, né? Porque quando a gente vai no culto, às vezes uma palavra vem e você sente, não é pra mim, né? Às vezes é pra você. Mas aí você fica, mas eu não vivo uma vida certa, às vezes você não vive. Tem algo ainda de você dentro, aí você fica questionando você, mas aquele questionamento, aí a gente fica achando que o negócio é ruim dentro da gente. Não é, não, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração.
para fazer você mudar, e você vai refletir, quando a pessoa aceita a palavra, né? Porque tem gente que não aceita, né? Sai da igreja, não vou mais ser lugar da igreja, mas que não aceita mais da igreja, eles falam da gente assim, aí fala assim, né? Mas acontece com todo mundo, já aconteceu também, né, comigo. Então acontece isso, mas isso é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, né? E aí você não aceita, imagina, eu sou que todo mundo pensa assim, porque eu imagina. Outro dia um pastor famoso, eu tava assistindo uma pregação, eu nem esqueci o nome dele, ele falou que uma vez ele foi num culto, um pastor falou uma coisa pra ele e não aceitou. Ele falou, mas você não faz de falar de mim, imagina. Falar coisa de mim, eu faço tudo certinho, eu sou um pregador. Olha só, às vezes tem muito essa mania, né? De achar, né, que estão lá em cima, estão pregando. Imagina, eu sou pregador, eu tenho muito. Pra Deus isso não é nada. Isso é nada. As pessoas já tá de título, achar que é anos de pregação, anos de evangelho, nada disso é importante para Deus. O que é importante é você estar dentro da vontade de Deus, porque muitos não estamos na vontade de Deus ainda, né? Então às vezes as pessoas dizem, mas não, tem que estar na vontade de Deus. O bom a gente só tem que estar dentro da vontade de Deus, né? Então, aí às vezes, mas eu já prego tanto tempo. Não, ele falou que levou aquela correção. Ele falou, o pastor falou, famoso. Ele levou aquela correção e ele ficou trabalhando naquele coração dele. E ele ficou pensando assim, mas que. Aí tem um negócio do coqueiro no meu cabelo. Então, aí ele falou assim, mas que coisa, mas que eu não sei o que, né? Ficou assim, mas depois ele pensou, ele falou que chegou em casa, aquilo aí falou, tá certo. Não, tá errado o que eu falei. Ele refletiu. O Espírito Santo incomodou tanto o coração que ele refletiu, ele admitiu quando estava contando isso aí, que a gente recebe uma correção e não aceita. Não aceita. Porque às vezes a pessoa está muito tempo ali, já tem um cargo, não sei o que, isso não é nada, gente. O maior cargo que nós temos que ter dentro da igreja, depois que um dia eu vi uma palavra tão linda de Deus que ele falou, se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Então, o humilde, o menor, mas se a pessoa falar mal de você, não liga, seja o menor na igreja, seja aquele menorzinho que ninguém te veja, ninguém te enxerga, que faz tudo que tiver que fazer, faz com o Senhor, não faz nada para o homem, não vai agradar o homem, nada disso, faz para Deus, tudo para Deus. Se levar uma bronca, faça de novo, faça com amor, para Deus. Nós não estamos aqui para agradar o homem, estamos aqui para agradar a Deus, é isso que tem que fazer, amém? Então guarde essa palavra também no coração. Então vamos lá, então o laço de passarinheiro, o Senhor dá livramento para que se confie. Então o laço de passarinheiro, ele livrará do laço de passarinheiro, das intrigas, das fofocas também, de tudo aquilo que vem sobre nossas vidas. O Senhor dá livramento, amém? O Senhor dá livramento também das doenças, das enfermidades, do ataque do inimigo sobre nossas vidas. Aqueles que confiam, que esperam, que colocam o Senhor acima de todas as coisas, então o Senhor dá livramento. Então confie, busque a presença de Deus, tá? E nunca desista de fazer as coisas conforme a vontade de Deus também, porque a gente tem que estar ouvindo Deus. Deus está falando o tempo todo. Aliás, se você prestar atenção hoje, se você entrar no TikTok, entrar no Kawaii, é só pregação, vai passando, vai rodando a não ser que você procure ver coisas que não interessam, mas que nem eu, quando eu entrava, agora eu não entro mais, eu parei com isso, eu não entro, mas no YouTube você vai ver, então a palavra de Deus está em toda parte. Eu abro o Facebook, eu tenho 20 e poucos grupos de evangélico, eu acordo de manhã, eu vou rodando assim, vídeo, pregação, então só não vê quem não quer, né, quem não quer ignorar, mas Deus está presente o tempo todo e está mostrando que Ele está ali. É só você ouvir, prestar atenção, amém? Então confia no Senhor, amém? Vamos lá. Vamos cravar o Salmo 91 com fé, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Dizei ao Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo e bronquel. Eu não temereis espanto noturno, nem seta que voe luz de dia, nem na peste que anda nas trevas, nem no mal que a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10 à direita, mas tu não serás atingido. Somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, porque o Senhor é teu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem a teus anjos para me protegerem e me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Poluei a salvo, conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia
angústia, dela eu retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias, e eu te mostrarei, santo a minha salvação, eu te mostrarei, santo, glória e honra, e eu te mostrarei, santo, a minha salvação eu te mostrarei, santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu nome, lindo e santo, santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu nome, lindo e santo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, louvado seja teu nome lindo e santo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Gastidor. Santo é o Santo da honra, da glória, do louvor, adoração, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, né? A paz de Jesus que excede todo entendimento. Guarde o seu coração, guarde a sua mente para estar voltado para Cristo, para o reino de Deus, aleluia, e buscai o reino de Deus e a sua justiça, todas, mas todas as coisas serão acrescentadas na sua vida, porque o Deus falou que Ele deu o seu único filho para morrer pelo nosso pecado, e que dirá o que Ele poderá dar a Deus a nós, amém? Então confia no Senhor, se você colocou o seu desejo no coração, se você confia, que você ora, que você busca, né? Então é só descansar na presença de Deus, amém? E saber que Deus opera na maravilha daqueles que confiam nele, amém? E não desaponta nem o seu não, e nem serão envergonhados nem confundidos, amém? Deus abençoe, fique com Deus, uma semana abençoada e a paz do Senhor Jesus. E quarta-feira estou aqui com o Salmo 23, amém? Deus abençoe.